Eu acho que para construir uma família, a base é o amor. E o que vocês acham disso? E em várias constituições familiares, isso pode acontecer. Especialmente hoje, eu vou bater um papo com a Maiara e a Sheila, que desafiaram tudo isso e realizaram o sonho de ter a fofa da Júlia. E nesse mês de junho, que é o mês de comemoração ou de celebrar e de enfatizar a comunidade LGBTQIA+, estamos aqui para falar sobre isso e que é possível sim realizar esse sonho. Maiara, Sheila, em primeiro lugar, super obrigada por vocês terem topado o desafio de contar a história de vocês. São muito generosas. Consegui deixar a Júlia um pouquinho. Exatamente. A gente aproveita esses momentos para ter os nossos momentos também, né? A gente já marca algumas coisas depois do compromisso. Aproveita a hora livre. Já aproveita o dia livre. Mas a gente agradece aí o convite. A gente ficou super felizes, honradas. E é uma delícia estar aqui também. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast e tenho a honra de falar com Robert e Gustavo sobre uma nova forma de construir uma família. Será que é nova forma ou é simplesmente uma família? Afinal de contas, para ter família basta ter amor. E a gente vai entender como tudo isso acontece. Eles foram os pioneiros, são dois pais e que tiveram o privilégio de ter uns gêmeos maravilhosos. E é interessantíssimo até acompanhá-los porque eles têm um jeito próprio de educação, ou seja, o jeito de todo mundo. Que afinal de contas é uma família como qualquer outra. E para contar essa história, eles estão aqui. Meninos, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente que agradece o convite, ficamos muito felizes e vamos contar nossa história, né? Super felizes de conseguir contar um pouquinho da nossa história, né? E quebrar um pouco dos preconceitos e mostrar que é possível aí para as pessoas. Me conta uma coisa, como é que foi essa tomada de decisão? Vocês estavam juntas e aí como é que foi? Falou, agora a gente quer ter uma filha. Como é que foi esse processo todo? Bom, a gente casou em 2016, eu já tinha uma vontade de ser mãe desde sempre, já tinha nome de filho, tudo. E quando eu conheci a Sheila, eu falei, você quer ser mãe também, né? Você quer ter filhos e tudo? Ela, não, quero também. E acho que ela tinha ainda uma ideia de adotar e tal, né? Então, a gente foi conversando, a gente foi amadurecendo, a gente tinha algumas coisas para ajustar na nossa vida pessoal, né? De relação à estabilidade financeira, um lugar melhor, mais aconchegante pra gente ficar juntos, nosso apartamento e tudo. E a gente foi trabalhando isso ao longo de mais ou menos uns 3 anos, né? Sim. E quando a gente bateu o martelo de, nossa, agora vamos atrás, vamos entender como a gente pode realizar esse sonho, a gente começou a fazer terapia. Então a gente foi atrás de uma psicóloga parental. E depois, com isso, a gente foi atrás dos médicos, né? Então a gente foi procurar uma clínica que a gente pudesse se sentir confortável, que a gente pudesse ser bem atendidos e tudo mais. Foi muita pesquisa, muitos meses de pesquisa, procurando clínicas bem avaliadas, né? Que pudesse atender a gente da melhor forma possível. E aí a gente chegou em algumas clínicas. E aí fomos atrás, Maiara pode contar melhor que eu a história. E aí a gente, assim, foi amadurecendo, a gente foi conversar, a gente foi entender valores, porque a gente precisava também saber se isso se encaixaria no nosso planejamento financeiro. E a gente achou um médico reconhecido, nós fomos atrás, ele tinha um programa um pouco mais acessível, nós ficamos, então, mais encantadas com isso. Então, ele nos apresentou a questão do banco de sêmen, ele nos explicou como qual das duas seria mais viável de gerar. Tudo bem que desde o começo sempre eu fui a mais Animada, atrevida. empolgada pra gestar. Exatamente. Ela falou assim, vou te dar essa oportunidade. Vou deixar. Pra você, tá tudo bem. Então, assim, isso eu acho que já foi sempre um acordo de que a Sheila não queria gestar, mas eu queria ter barrigão, queria amamentar, tudo. E aí, só que eu falava pra ela, se vier gêmeos, você vai amamentar também. Depois eu não dou conta, não.
que eu comecei a mirabolar mesmo e pensar em diversas possibilidades e me veio a bendita ideia. Eu pensei, gente, imagina se a gente conseguisse enxergar um bebê que fosse a misturinha de nós dois. E aí eu pensei, na verdade, né? Poxa, minha irmã é idêntica a mim. E ela é literalmente idêntica a mim. Se você faz aquele aplicativo que transforma de homem pra mulher, eu viro ela, assim, total, sabe? E aí eu pensei, poxa, se minha irmã doasse os óvulos e o Robert doasse o sêmen, a gente enxergaria esse bebê que fosse a misturinha de nós dois. E aí, naquele momento, como o Robert havia falado, nada disso era possível. Então eu coloquei vários sonhos, inclusive esse, num papel e falei, no decorrer de 10 anos, vou realizando esses sonhos. E era literalmente isso, eu quero ter uma casa assim. E no final disso, vinha o sonho da paternidade, né? Depois que eu já realizasse várias etapas. Eu sou metódico, eu sou uma pessoa que tem metas na vida. E aí eu falei, com 29, eu quero realizar o sonho de ser pai e quero fazer isso dessa forma aqui, né? Fazendo uma misturinha de nós dois, usando a doação de óvulo da minha irmã e a doação de sêmen do Robert. E aí a gente foi fazer os nossos exames, foi entender, né, a viabilidade até de poder usar o óvulo dela, se fosse o caso. Então ela fez todos os exames também, a gente conversou bastante disso com o médico. E aí, por uma questão financeira e por árvore genealógica, a família dela tem alguns problemas de saúde genéticos e tudo, a gente entendeu que seria mais viável que eu usasse os meus óvulos, que eu fizesse a gestação inteira, assim, né? E o custo é bem... Né? E o custo é duplicado, né? Então, Exato. eu teria que fazer todo o processo junto com a Mayara, seriam praticamente o dobro do valor também, tem isso também, né? Então, resolvemos seguir ali custo-benefício, né? Aí, a princípio, a gente ia tentar fazer uma doação de óvulos, né? Até para custear uma parte desse tratamento. Mas acabou que, infelizmente, não deu certo. Pela quantidade de óvulos que eu tirei na primeira extração. E também porque não casou, segundo o que a clínica falou pra gente, não casou como chama? As minhas características com que eles tinham. Receptora. Isso, com que eles tinham lá no banco dele. Então nós seguimos, eu fiz a doação, a gente pagou o valor completo lá pra clínica na época e fizemos a primeira tentativa, né? Quando a gente foi escolher o doador, a gente fez pelo Banco de Sêmen Internacional, então a gente tinha possibilidade de ver mais características das pessoas. Eu lembro que dava até para ouvir a voz dele, né, que ele faz uma entrevista lá no Banco de Sêmen. Isso foi muito legal, assim, porque a gente se sentiu mais próximo, sabe? A gente começou a visualizar melhor como seria o nosso bebê depois da fertilização, né? É legal citar também que no Banco Nacional, vamos dizer assim, não tem todas essas informações, até, né? E por isso que eles optaram por internacional. A gente queria ter alguns critérios a mais ali, um detalhamento maior de como seria essa pessoa. Então, nesse banco de sêmen internacional, tem foto de infância, tem áudio, tem tipo a descrição da árvore genealógica completa do doador, vamos dizer assim. E isso acabou contribuindo para a gente decidir, né? Ficar mais seguro também, Ficar mais né? seguro e decidir quem seria ali, até com características minhas, para poder... É isso que eu ia falar. A gente escolheu, a gente tinha que escolher acho que até 10 doadores, e aí a gente foi por ordem de preferência que tivesse mais características da Sheila. Então, cor de cabelo, cor de olhos, pele. Eu lembro a foto do doador quando criança, era bem parecido assim com a Sheila. Nossa, a gente sabe? falou, não é possível, né? Era você, Do Sheila. outro lado do mundo, uma pessoa ali totalmente parecida comigo. Eu falei, É engraçado todo isso, mundo, né? Todo mundo fala que a gente Tem tem, gente né? Tem gente que não gosta de abrir muito essa informação, até tem receio assim de abrir, mas pra gente não tem problema de falar que tipo a foto de infância do cara era praticamente eu. Então, assim, só para dar
uma orientação para quem está nos vendo. Então, quem pode ser essa sedente? Então, a gente pode ser até familiar de até 4º grau, que pode ser atualmente, né, a doadora dos gametas. Ela já precisa, a sedente já precisa ser mãe, a doadora não, mas quem cede os óvulos não pode também gestar, para não ter essa configuração de o filho ser dela. Afinal de contas, o filho é daqueles que estão idealizando esse tratamento. Então, é uma sedente solidária, não pode ter nenhuma finalidade comercial. Agora, vocês tiveram muita sorte, porque, olha, num story vocês já conseguirem uma sedente. Vocês são iluminados, porque tudo aconteceu, a menstruação antecipa, fala sério, esse casal não é daqui, hein? A gente 20 dias. Impressionante. A gente ficava brincando que parecia que a gente tinha engravidado por acidente. Porque a gente estava se preparando pra, sei lá, 3 meses, uma FIV ia dar certo. 20 dias depois já tava com positivo, falou, o que tá acontecendo? Você é pai mesmo? E o processo da fertilização, ele é desgastante emocionalmente, né? Principalmente para nós, que a nossa primeira tentativa não deu certo. Então a gente falou, e aí a gente se vê num buraco de desilusões, e sem uma terapia a gente não passaria por isso como a gente passou. Até chegar ao ponto de te conhecer, eu acho que você viu, a gente chegou aqui extremamente chateada, magoadas, por a primeira tentativa não ter dado certo. E a Ângela não deu esse suporte. Ela foi, respira, né? Passa por esse momento de luto, por esse momento de tristeza, porque eu brinco, falo muito isso com meus amigos, né? Quando você é casada com um homem, você fala, eu vou tentar engravidar, não desmereço, tá? Que a frustração de ninguém, mas você fica na tentativa e você vai vivendo a sua vida e você fala, o dia que der certo deu, mês que vem eu tento de novo, esse mês não deu. Mas quando você tá fazendo uma fertilização, você tá sabendo o dia exato, a hora exata que você tá ali colocando um embrião, né, colocando o óvulo dentro de você. E você se questiona por que não deu certo. E tem um custo envolvido, né? E tem que não um custo é barato, financeiro, né? né? Totalmente. Então, é muito desgastante, né? Sim. E a gente sabe, né, que ainda mais você, super jovem, com taxas excelentes, mas não é 100%. Não é 100%. E que legal, e eu acho interessante, porque e a dor dessa perda realmente é um luto. Então, não é assim, não, nem engravidou. Não, isso é muito sério. Da mesma forma que positivo beta e perde. Então, essas perdas, elas acontecem. E a própria menstruação é uma perda mensal, né? Para quem está tentando engravidar. Exatamente. E eu acho super importante a palavra que você falou, a rede de apoio e vivenciar esse luto. Porque quando vocês digeriram esse processo, vocês criaram forças para fazer uma segunda. Então, vamos por esse caminho então da reprodução humana. E o Gustavo volta com aquela ideia. Gente, já temos a barriga solidária, a gente vai precisar de óvulos. Por que eu não posso usar o da minha irmã? E ele ficou com aquilo, né? Eu falei, continua, que esse é seu momento de brilhar. Minha irmã, ela sempre foi minha parceira, então minha irmã super topava, né? Falou, não, vamos tentar e tudo mais. E aí eu contratei advogado da família para ver se existia a possibilidade. Ela tinha identificado que até existia um caso de alguém que tinha entrado na justiça, uma mulher que não podia usar os próprios óvulos, e ela solicitou na justiça a doação dos óvulos da irmã. E aí ela conseguiu, mas assim, demorou 2 anos, a gente não tinha informação, porque foi um caso que seguiu em segredo de justiça, então a gente tinha essa questão de tipo, a gente pode tentar na justiça, mas a gente não sabe quando vai conseguir, se vai ser autorizado, e a gente tem a barriga solidária agora, né? A gente não sabe se mais pra frente minha prima ainda ainda estaria disponível, né? Então, a gente começou a tentar de várias formas. Eu, inclusive, tentei convencer minha irmã e o Robert a tentarem fingir ser um casal. Gente, era cada ideia absurda. Eu tentei de tudo. Conseguir os óvulos que ele Falei, finjam ser um casal vocês pra ver se consegue captar esse óvulo da minha irmã. E aí depois a gente resolve na justiça. E aí, enfim, não deu certo também. E aí eu tava tentando e o Robert falou, Gustavo, chega de tentar. Olha já a bênção que a gente tem aqui de ter uma barriga solidária. Uhum. Vamos comprar esses óvulos de um banco e pronto, vamos só começar. Uhum. Entendeu?
E ele desistiu, né? Eu desisti. Meio insatisfeito, né? Porque ele não gosta de receber nãos na vida dele. Aham. E a gente escolhe um banco na Ucrânia, que a gente achou que era o banco que tinha o melhor custo-benefício, a questão de valores, e a gente tinha mais informações da doadora. Ia ter mais fotos, histórico familiar, tinha até os hobbies, né, do que ela gostava, sei lá, série no Netflix que ela gostava de assistir. Exato. Então, era bem assim, explicadinho, né, diferente dos bancos que a gente tem aqui no Brasil, que quase não tem informação, né, esse tipo de coisa. E aí, escolhemos a doadora, vamos assinar contrato, tudo certinho, a gente tinha uma viagem no meio disso, falando, quando a gente voltar, a gente vai assinar esse contrato. A gente estava voltando, não lembro exatamente o dia da semana, mas eu sei que naquele dia, à noite, no dia seguinte, de manhã, a gente assinaria contrato para comprar os óvulos. A gente recebeu uma mensagem da advogada da família que a gente tinha falando: gente, vocês não vão acreditar, acabou de mudar a resolução no Brasil permitindo o uso de material biológico de parentes até 4 graus. E, tipo, ninguém estava esperando por essa mudança em 2021. Então foi tipo assim, corram para a clínica porque pode cair a qualquer momento essa resolução, entendeu? E a gente não acreditou, parecia que era a nossa loteria, né, naquele momento. Incrível! Incrível. Ali começou a nossa saga, assim, porque a gente começou a correr contra o tempo. Então, acho que a gente amadureceu, a gente digeriu, nós passamos pelo nosso luto. E quando a gente veio fazer a segunda tentativa, eu já estava muito mais leve. E preparada, E preparada também. tanto A gente tem- físico quanto mentalmente, né? A gente teve aí mais uns 6 meses de preparação emocional. E eu falo, gente, pra mim aconteceu como tinha que acontecer. Se tivesse acontecido em maio, que eu acho que foi quando foi minha primeira tentativa, eu fiquei grávida em dezembro, né? Então, se tivesse acontecido em maio, não teria sido tão bom quanto foi em dezembro. Com Porque certeza. eu já era outra mulher em dezembro, né? Então, eu já estava melhor preparada psicologicamente, já estava... nós em casa já tínhamos nos organizado ainda melhor para isso. A minha rede de apoio principal é minha mãe, a gente mora no mesmo condomínio. E até para ela foi um processo transformador, porque ela acompanhou tudo isso com a gente. Eu lembro que no dia que eu fui fazer a minha primeira consulta pós o negativo, ela estava comigo. E aí ela passou por aquela consulta péssima, comigo. A Sheila não pôde ir, mas a Sheila sempre foi em todas as consultas, ela sempre estava comigo, mas essa era uma consulta para saber os próximos passos, e aí eu falei, não, então pode deixar que minha mãe vai comigo. E foi muito bom a minha mãe ter ido comigo, para ela entender esse meu luto, para ela entender essa minha dor, para ela entender meu posicionamento depois de trocar de médico, e aí ela passar por isso com a gente foi muito legal. Então a chavinha dela também virou, né, em relação a ter uma meta de uma relação afetiva. Então, acho que a gente teve a oportunidade de preparar toda a família nesse processo também, sabe? Então, isso foi muito importante pra gente, quando a Júlia nasceu, a gente poder tratar a nossa família como uma família convencional, uma família normal, entendeu? Então foi muito bom esse processo psicológico também. Por isso que eu falei, acho que dezembro foi melhor do que em maio. Sem sombra de dúvida. Eu também achei. Mas Doutora, foi muito melhor, muito melhor. tudo é um processo. Depois eu faço a propaganda com a doutora. Com emoção. Com emoção de final de ano, viagem, tudo, né? Não, e várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Óvulos parar e parar aqui. Não tira o óvulo daqui, põe o óvulo lá. É. Tá tudo bem, deu tudo certo. Acho que 2 dias depois a gente já tava no consultório. Eu, Robert, minha irmã e minha prima. Todo mundo pra começar. Vizinho assim na frente da médica. A médica até brincou, gente, acho que eu nunca recebi tanta gente no meu consultório numa mesma consulta. Mas foi muito bom, porque realmente a gente se sentiu como um time nós 4 e a médica, e fomos com tudo, ela estava muito emocionada, porque realmente era uma novidade e ela sabia, né, do bem que isso iria fazer. E a partir dali a gente começa numa série de coincidências boas que começaram a se realizar. Por exemplo, a prima do Gustavo, ela fazia 6 anos que ela não menstruava, porque ela tinha engravidado na época, teve um filho, e ela colocou um Implanon e nunca mais menstruou. Aí, qual era a ideia? Provavelmente, quando retirar, o endométrio vai estar grosso, vai ter que descamar, sabe? Vai
Passar por esse processo, tudo, eu quase formei medicina naquela época. E aí, quando faz ultrassom, o endométrio fininho. Eu falei, opa, já tá só pra começar o tratamento. Mas como a gente queria fazer a fresco e tudo, a irmã do Gustavo deveria estar com um ciclo pareado com ela, mais ou menos, alguma coisa assim. Ela antecipou minha 20 irmã dias. tem a menstruação super regulada. E aí faltava 20 dias mais ou menos pra cair a menstruação dela. Naquele mês adiantou 16 dias. Ou seja, Gente. foi surreal. E nunca acontecia. A menstruação dela era certinha. E Quanta aí, como emoção! muita. E aí, como ela na época tinha 20 anos, assim, o auge da fertilidade feminina, né? Fez ali a contagem de óvulos, estava com 44 óvulos. Ai, que Assim, delícia! muito. E aí, como era muito jovem, ela precisou da menor dosagem de medicação, né? Pra amadurecer os óvulos e tudo. No final, coletamos no tamanho ideal 17. E, assim, eu lembro que no dia, né, de manhã, fizemos a coleta, à tarde já estava sendo feita a fertilização. Teve que fazer só 8, né, por conta da resolução na época, que Os ovos foram congelados. foram congelados. E aí, desses 8, 3 vingaram e viraram embriões. Marcamos a transferência. Um dos dias mais emocionantes, assim, da minha vida. É muito lindo você ver os embriões sendo, assim, um feixinho de luz passando o tempo. E cai ali e fala, agora pronto, vamos, agora é Deus. Tem que deixar com ele. E é divino. Exatamente, então foi bem emocionante, foi muito mágico. A clínica foi super acolhedora, botamos música, a trilha sonora que a gente quis. Então foi muito, muito fofo, foi um chororô danado. E aí, pronto, agora aguardar, né? Falei, com 11, 12 dias fazem o primeiro teste de gravidez. Terceiro dia a gente ia fazendo. Aquele de farmácia. Todo mundo fala pra não fazer, mas todo mundo faz, gente. Não tem como. Sabendo que vai dar negativo, porque o beta-HCG só vai ser produzido a partir do 5º dia. Então, viu? Sei tudo, gente. Sei tudo. Pode fazer uma prova já, né? Fazer uma prova, tirar CRM. CREA deixa de lado, quero CRM agora. E a gente foi fazendo teste de farmácia mesmo. Aí no 5º dia, achando que também ia dar negativo, dei um risquinho. Falei, ai meu Deus, vamos comprar um mais caro pra ver se isso dá bom? Comprar um mais caro. Positivão na hora. Assim, falei, meu Deus, saímos correndo. Era um sábado à noite. Era um sábado à Eu noite. preciso fazer um exame de sangue agora. No laboratório 24 horas. Laboratório 24 horas pra fazer o exame de sangue. Achamos. E a gente foi lá. E testou o positivão lá. Positivaço, né? Positivaço. Exato. Exatamente. Na época a gente não sabia. A gente tinha transferido 2, mas não tinha certeza. A torcida tava ali. E a médica, calma, ainda tá muito cedo. Você tá no 5º dia, acabou de ser produzido hoje beta-HCG. Calma. E aí foram passando os dias. Fomos acompanhando até chegar o ultrassom e constatou lá gemelar e tudo. Foi também muito emocionante. Assim, a tomada de decisão. Quando vocês estavam pensando nisso, qual que era o maior medo? Eu sempre tive medo da educação. Eu não tinha medo de engravidar. Eu não tinha medo de engravidar. Eu me preocupava um pouquinho com o parto, mas... Tirou de letra. Mas graças a Deus, assim, eu e a Sheila, a gente tem uma coisa muito legal, que é até... A gente valoriza muito isso na terapia pra gente manter, né? Nós nos preparamos com conhecimento. Então, quando eu falei, vou engravidar, a gente foi pesquisar como que era a fertilização. A gente Vários vídeos no YouTube aí procurando Vários como vídeos. cuidar. E que oportunidade que tem, né? Porque tem muita informação legal. Sim, tem muita muito coisa. conteúdo. Documentários, enfim. Como Então, cuidar de uma criança nos primeiros momentos, primeiros meses. Isso É. é a loucura, assim, de caça a conteúdo e Lê, instrução. e continua aprendendo, né? Porque na hora que vem... não sabe nada, né? Exatamente. Eu acho que o meu maior medo, assim, não era o parto, eu tinha um pouco de medo da amamentação, porque eu via todo mundo sofre, né? Todas as minhas amigas, tive muitas amigas que desistiram da amamentação. E eu falava, será que é tão difícil assim? Eu não entendo, é uma questão tão fisiológica, né? Tão natural. Por que a gente tem que sofrer tanto? Por que tem que ser tão difícil? Então eu fui me preparar para isso, para eu conseguir amamentar. Amamentei por 1 ano e 6 meses. E a Júlia teria continuado mamando se eu tivesse disposta. Eu fui me preparar para o parto. Mas acho que o principal medo é a educação. É você criar uma pessoa do bem, assim, sabe? Essa é a minha...
era e é a minha maior preocupação. Continua sendo, né? Querendo ou não, né, a gente está numa condição onde a nossa sociedade diverge muito de opinião e para famílias ainda homoafetivas e diversas como a gente tem, acaba não existindo ainda um nicho de preconceito. Então, a minha preocupação maior, além de todo o processo aí de saber como cuidar de uma criança e da educação, era também sobre a sociedade, como a sociedade vê isso hoje, né? Então, a gente foi se preparando também para lidar com isso de frente e tomar todas as rédeas ali da situação, mas de fato é uma preocupação até hoje para mim, isso, como a gente tem seguido a nossa sociedade aí para cuidar e criar. Vão fazer 3 aninhos. E logo, né? E aí eles têm até as mídias, que é muito interessante de entender, não só a história deles, mas todas essas ideias, né? Como é que é essa casa? Sim. Era uma casa muito engraçada, e aí, como são essas pessoas? São pessoas normais, uma família normal, de ser humano normal, tá tudo certo. É isso. É uma família com suas peculiaridades, como qualquer outra, mas no final é só mais uma família. Que nem todas as outras, com suas questões, suas coisas, seus desafios, suas alegrias. É isso, é só mais uma família. E assim, vamos falar mais uma grande família, né? Porque eu acho que nada como a gente que lida com a reprodução, esse ser humaninho que é tão desejado, Sim. não é mais uma família, né? É uma família diferenciadíssima. Porque eu Sim. falo, quando a gente nasce com amor, amado, já muda tudo. Total. Você já muda o prognóstico da pessoa, já a saúde mental, saúde física, porque o jeito de cuidar, de amar, já muda tudo. Eu Total. falo os bebês, eu falo que são tudo diferenciados, porque são estimulados. As pessoas aí estudam tudo pra saber como é que cria. Vai saber tudo de educação infantil, daqui a pouco vai dar luta. Não, a gente fez vários cursos. Quando a gente tava esperando os dois, a gente tinha vários medos, né? Por exemplo, engasgar. Morria de medo de engasgar. Então a gente foi se preparar. Engasga. A gente foi se preparar pra... Não, beleza, agora eu sei desengasgar uma criança. E vários outros medos, né? Fazer um charutinho, colocar pra dormir. Tudo que a gente pôde aprender. Exato. Tudo. Entendeu? A posição, colocar pra rotar. Né? E isso são só os primeiros meses, porque o tempo vai passando e novos desafios vêm surgindo, né? Ninguém te prepara pro que vem pela frente. Exatamente. Terrible 2. Uns 2 ter anos. filho, né, seja em qualquer família, eu acho que é a melhor oportunidade que a gente tem de evoluir como ser humano. Total. Lógico, vamos defender quem Pessoas que, casais gays que tivessem filhos, o máximo que a gente via era um Paulo Gustavo, que fez todo o processo nos Estados Unidos, realmente extremamente inacessível, um projeto aí de barriga de aluguel, com todo o processo nos Estados Unidos, custa aí na média 120 a 140 mil dólares. Entendeu? Então é muito, né, distante. Um lugar mais barato, você vai, sei lá, Colômbia, Argentina, México, 60 mil dólares, ainda está muito inacessível. Então a gente fez todo o nosso processo no Brasil, conforme a legislação, tudo bonitinho, e a gente gastou, a gente sempre abre o nosso valor, foi tipo na época, né, foi quase 4 anos atrás, 28 mil reais, entendeu? Então você vê como tipo, é realmente muito mais acessível e viável para que tenha esse sonho, entendeu? Então, a gente mostrou isso nas redes sociais porque no momento que a gente entra nesse projeto de vida, a gente não vê outras famílias que nas nossas. Então começa primeiro assim, eu preciso achar outras famílias que nas nossas, porque eu preciso trocar experiência, para eu saber como é que é, porque estou entrando nessa e no meu meio de Brasília eu não conhecia ninguém. Então primeiro entrou com esse projeto, preciso achar outras famílias. E em segundo ponto veio o lance do tipo, estou passando por esse processo que é uma novidade, eu preciso mostrar para as pessoas como é que é. Porque alguém vai pegar e falar, nossa, serve para mim também, deixa eu ver como é que é acessível, como é que faz, sabe, quais são os meios. E a gente mostrou todo esse passo a passo, né? Então as redes sociais vieram como um projeto social também, né, para a nossa comunidade. Não só na nossa comunidade, mas a gente tem vários para o mundo. A gente tem seguidoras mulheres heterossexuais que tinham a cabeça fechada, aprovou doação, por exemplo.
que tinham desistido da maternidade e depois que conheceram a nossa história, através dos óvulos doados, da irmã do Gustavo e tudo, abriram a mente, hoje em dia tem filhos. Entendeu? Então você vê que tipo, não só a nossa comunidade que foi abraçada por essa história, mas tipo, qualquer um, entendeu? Que abra a mente, né? a esse processo. A gente conseguiu filmar todo o processo, então é muito legal. Quem quiser acompanhar nossas redes sociais, Dois de Pais, em todas as plataformas, Instagram, TikTok, YouTube. E lá a gente mostrou tudo, toda essa historinha que a gente contou lá tá filmada, tá catalogada. E acho que é importante a gente falar também, essa questão dos valores a gente abre porque as pessoas têm curiosidade, mas foi a nossa realidade. A gente tem, a minha irmã era muito jovem, então ela usou o medicamento mais barato possível, porque ela não precisava de um medicamento mais forte, mas a realidade de cada pessoa é diferente, né? Então isso pode sair muito mais caro ou até mais barato, dependendo da realidade de cada pessoa, A questão né? Não é dá ter pra a comparar. doadora e ter a cedente. Exato. E mais até, eu acho que a doadora, às vezes tem um banco e tal, mas a cedente já é uma outra questão. Existem empresas internacionais que viabilizam esse processo, mas com esse custo bem mais elevado, né? E a cedente fica em outro país, né? E apesar da gente não ter controle sobre nada na vida, nem com quem está do lado, mas de uma cedente cria um pouco mais de ansiedade em relação a essa gestação, né? Sim. E gestar, gente, não é carregar, não é incubadora, não. Tem toda uma interação, a gente consegue ter toda uma interação de fazer expressão, de silenciar ou expressar genes. Por isso a questão dos gametas doados não ter tanta importância assim, porque a gente não é só genética, a gente é manifestação de tudo isso. E por isso que é tão importante a gente espalhar para o mundo, né? E eu acho que a questão de vocês todo sonho é possível. É isso. Exato. Literalmente. É não aceitar um não. Essa aqui é a prova viva, né? não, Ele já mudou uma resolução no Brasil. Então, Só com o poder da mente aqui, ó. E essa foi assim, e foi uma coisa muito legal, porque, né, possibilitou, porque esse gameta que vem em banco é tão difícil, a gente tem uma legislação que não pode comprar gameta, que tem que ser doação, tem que ser uma coisa tão altruísta, né, e Sim. trazer o importado, o sêmen ainda é mais razoável, tem um custo mais acessível, mas o óvulo é extremamente caro, até pelo internacional. processo, né, de captar um óvulo, né? Você exato. tem Os que medicamentos são botar caros. um medicamento caro, a mulher tem que passar pelo tratamento, depois tem que fazer uma coleta que é invasiva. Então, assim, não é que nem o homem que vai lá na salinha e faz uma coleta. É lógico, mais rápido, não então é por uma isso a diferença de custo. ejaculação espontânea, claro. Então, a gente entende o custo, mas é isso, se você tiver uma doadora dessas gametas, nossa, barateia, assim... E acho que é a questão também positiva de você conhecer 100% do histórico, né? Porque no caso, minha irmã, a gente tem o mesmo histórico familiar e tudo mais. Ou seja, então teimoso, né? Aceita não. Já tem esse histórico. Exato. Então a gente já sabia onde a gente estava se metendo ali. É legal desse que a gente lado. vai nas consultas com o pediatra, né, e fala, como é que é o histórico familiar aqui, sei lá, da família? A gente consegue mapear do meu lado pro lado dele, entendeu? Então, tipo, tem essas vantagens também, entendeu? Então, é isso, gente. Abram a cabeça aí para uma doação de um parente, ou também se não for interessante, porque tem pessoas também que, tipo, para mim não faz sentido eu trazer isso de alguém próximo, eu quero de forma anônima, tudo bem também, entendeu? O importante é mostrar o leque de possibilidades, Exato. e que é possível, vai pelo caminho que você se sentir melhor, mais confortável. E aí, para assegurar todo esse processo, aí tem gente que fica pensando, não, mas e aí quando nascer, o neném vai para quem? Gente, vai para os pais, né? Existe toda uma documentação da filiação desse bebê antes de nascer. Não vai chegar lá no cartório e começar a brigar com a pessoa para cima. Não tem nada disso. Então a gente consegue colocar o nome dos pais. Então isso tudo é legitimado ao longo do processo, sem surpresa, com segurança, com acolhimento. Sim. E A gente mesmo, no dia que eles nasceram, eu já estava descendo no próprio cartório do hospital, levei a documentação da clínica de toda a fertilização. você não precisou brigar com ninguém. Briguei com ninguém. Ameaçar, não. Super simples, levei Foi nossos tranquilo. documentos. Não lembro exatamente quais eram agora, mas acho que era a nossa união estável, nossos documentos. E é isso, isso é o que acontece. E o contrato com a clínica, né, envolvendo todo mundo, quem é a doadora, quem é a cedente do útero, quem são os pais. E pronto. Saiu na hora, CPF, inclusive, já até assim, andava pra se endividar já, nasceu, já tinha até CPF, mas saiu a Saiu o certidão nome dos dois bonitinha, pais. filiação.
o nome dos dois pais, entendeu? Fantástico. Tranquilamente. Até a hora que eles nasceram, fizeram a Golden Hour pra gente, então já sai ali, já vem pro nosso colo. Foi muito incrível então esse momento foi já direto pro nosso colo mesmo. Exatamente, nasceram, passaram pelos assim, primeiros cuidados rapidinho ali no neonatologista e rapidinho já vieram pro nosso colo, enfaixaram a gente e ficamos curtindo ali alguns minutos, é uma delícia, foi muito bom. É indescritível, né? Muito. Para as pessoas que estão nesse desafio e muitos casais homoafetivos têm um grande receio de tudo isso, como é que você, lógico que a história de vocês é absolutamente inspiradora, né? E é legal, porque assim, ela foi elaborada, vocês se prepararam, teve uma frustração, já teve uma transferência sem sucesso, depois... Então foram alguns percalços, então não são só flores, né, nesse processo todo. Eu queria que vocês falassem para outras mulheres que estão escutando vocês, como é que é essa história toda, quais as preocupações que devem ter e, claro, né, aqui o incentivo nosso é para não desistir do sonho. Né? Verdade, totalmente. Bom, o que eu gostaria de falar é que se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque Essa é boa, eu sou, como eu falei, eu sou a pessoa preocupada, mas eu coloque acima de tudo o seu desejo, o seu sonho de conquistar e formar uma família, né? De ter alguém para cuidar mais ali, de fato conseguir exercer esse papel. Então, vá com medo, vá atrás, procure informação, não deixe de ir atrás desse sonho, mesmo que ele demore para ser realizado. É isso que eu queria falar. Poxa, adorei. Vai com medo mesmo. E outra, quantas vezes, se a gente for barrado pelo medo, gente, a gente não faz várias coisas na vida, né? Nenhuma faculdade, ideal, né? dessa coisa ideal, que... Ai, não sei se é a hora, gente, mas não vai chegar não. Exatamente. E às vezes você coloca tanto medo, quando chega lá não é nada daquilo que você colocou na cabeça. Então, é isso, enfrente os seus medos. Eu concordo com a Sheila, assim, só para acrescentar a questão de buscar conhecimento, né, informação. Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas falam assim pra mim, eu não conheço, não dá pra fazer. Então, você conhece, aí quem sabe você precisa fazer. Então, acho que a gente se preparar psicologicamente, isso influencia muito. Buscar um profissional mesmo para te ajudar nesse preparo emocional. Isso ajuda muito a gente entender quais são os nossos limites, né? E aprender como ultrapassar esses limites, porque acho que o medo é um limitador. Mas quando você busca uma ajuda profissional, quando você tem ali uma pessoa engajada a derrubar essa barreira, isso ajuda muito em qualquer sonho. Então, acho que é buscar informação, é conhecer os seus limites, conhecer o porquê que você está com esse medo. A maternidade, ela sempre vai dar medo, é um desafio diário, ad eterno. Seu filho vai ter 50 anos, você vai estar lá velhinha, mas você vai ter medo de alguma coisa acontecer com o seu filho. Então, acho que conhecimento é a base de qualquer coisa, principalmente na fertilização. É você conhecer seu corpo, você conhecer o seu profissional, o seu médico, você conhecer a equipe que você está se entregando de fato, e acho que não se permitir desistir na primeira frustração. Porque quando a gente se permite desistir, quando a gente fala assim, eu não sou capaz de realizar esse sonho, a gente elimina tudo aquilo que a gente fez. E isso é muito triste, porque não é do dia pra noite, e é uma caminhada. Eu falo que são degraus, né? Então a gente sobe muitos degraus até chegar ao primeiro negativo, segundo negativo. E aí quando você fala desisto, você tirou todos aqueles degraus. Você subiu. Você acabou com seus degraus, né? Aí é como se eu tivesse que você começar tudo de novo. E não é. Na minha segunda tentativa, eu não comecei tudo de novo. Na minha segunda tentativa, eu praticamente comecei da onde eu parei. Naquele degrauzinho que eu tava ali paradinha. Só faltava um. Naquele degrauzinho que eu tava paradinha, eu subi o próximo, que foi o meu positivo. Então não desista. Acho que dói, é dolorido, o processo é cansativo, é estressante, é dolorido de novo, porque vai doer mesmo, dói fisicamente. Você fazer 1001 ultrassons, né, não é fácil. Você passar por picadinhas na barriga também não é fácil.
Mas vale muito a pena, vale muito a pena. A Juju tá aí pra contar a história do quanto vale a pena. E o olhar e o sorriso de vocês já fala tudo. Vale muito a pena. Mesmo que esteja vendo vocês só agora, porque eu tenho aquela imagem do padre. Impressionante. E aí, legal que o parto, eu cheguei lá falando, ai, tira, Júlia, nasce logo, não sei o quê. Eu tava com muita dor. E aí a Júlia nasceu, aí eu virei pra Sheila e falei assim, foi legal, né? Eu morrendo, eu ali eu sofrendo, porque realmente é desesperador.